Olá, alunos e alunas dos sexto anos, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos estudar, dentro das classes de palavras ou classes gramaticais, o artigo, sua classificação, sua função e seu uso. Para isso, vou apresentar para vocês um organograma com todas as classes de palavras. Classe de palavra é grupo de palavras organizada para desempenhar uma função na nossa língua portuguesa. Então, as classes de palavras são 10. 6 delas são variáveis. Elas vão variar em gênero, número e grau. E 4 delas são invariáveis. Elas não vão variar dentro do contexto, do enunciado, não tem variação, ok? Então, as palavras variáveis, as classes de palavras variáveis são artigo, adjetivo, pronome, numeral, substantivo e verbo. As classes de palavras invariáveis são advérbio, conjunção, interjeição e preposição, ok? Vocês podem dar uma pausa e ver as funções de cada uma, ou a classificação que está presente aí no organograma. E primeiro, vocês veem aí que tem o substantivo, tá? Que vocês já estudaram e que sabe que tem a função de nomear seres, tá? Mais abaixo vocês têm o artigo, que tem a classificação dele ali indeterminado ou indefinido, que é a mesma coisa. As palavrinhas uma, uns e umas. Determinado ou definido, o, a, os e as, tá? E aí, mais abaixo, vocês têm o adjetivo, que é a classe de palavra que dá características ao substantivo, ok? O sexto ano não necessariamente estudará de forma específica, como estamos estudando agora o artigo, todas as classes gramaticais. Mas você que é do sexto ano se depara com estas classes gramaticais no texto que você lê e no texto que você produz, tá ok? Palavra variável e palavra invariável. Quando estudamos o substantivo, vimos que ele vai variar, tá? De acordo com o contexto. Por exemplo, a palavra professor, professora, professores, ok? E isso acontece também com o artigo, como vocês viram ali. Então, formando uma frase ou uma oração com a palavra professor, o professor acaba de chegar. Então, se os alunos estavam esperando o professor de língua portuguesa, um outro aluno acabou de dizer que o professor chegou. Então, sabemos qual professor chegou. Agora, na reunião de professor que houve pela manhã, um professor faltou. Então, não sabemos, tá? Fica vago. O fato concreto é que houve uma reunião de professores, mas nessa reunião faltou um professor. Então, fica uma indefinição, fica vago, ok? O mesmo poderia também sofrer uma variação para o plural e dizer: os professores chegaram, as professoras chegaram, tá? Também umas professoras chegaram, ou uns
professores faltaram à reunião, ok? Então, é essa variação que o artigo, tá, sofre de acordo com o enunciado. Agora, relembrando a aula passada, nós temos aí 2 balões que, olhando para ele, já se percebe pela estrutura dele que as personagens, tá, falam de forma igual, quer dizer, ao mesmo tempo. As 2 personagens estão falando ao mesmo tempo. Então, artigo definido é o que determina o substantivo de modo particular e preciso. São eles: o, a, os, as. Artigo indefinido é o que determina o substantivo de modo vago, indefinido. São eles: uma, uns e umas. Artigo é a palavra que antepõe, tá, ao substantivo para determiná-lo. Tá? Na maioria das vezes, né, ele vai sempre vir antes do substantivo. A amiga chegou. Uma amiga chegou. Quando eu digo a amiga chegou e eu estava esperando, eu sei qual amiga chegou, tá? Mas quando diz uma amiga chegou, dentre as amigas que tenho, não sei qual. A não ser que alguém me diga qual foi ou que eu a encontre. Tá ok? Então, há uma e um. Há uma indefinição. Já em cima não. Estou definindo que a amiga chegou. Tá ok? Classificação do artigo. Definido. É aquele usado para determinar o substantivo de forma definida. Precisa. De repente, as crianças chegaram. Indefinido é aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida, vaga. Umas e umas. De repente, umas crianças chegaram, ok? Vamos ler agora a fábula O Leão e o Ratinho. O leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu, implorou, que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Moral da historinha, da fábula, né, no caso: uma boa ação ganha outra. Percebam aí que todas as palavras que estão na cor vermelha são artigos que, no contexto do texto, eles sofreram variação. Tanto aparece de forma definida como indefinida no plural e no singular, ok? Um exemplo claro também aqui do definido e indefinido está aqui nessa tirinha. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Cachorro? Não, o cachorro. Presta atenção. O cachorro tá... Se fosse um cachorro, seria qualquer cachorro de rua. Mas não é qualquer cachorro de rua. É o cachorro daquela casa, é o cachorro de estimação da família. Então, um cachorro seria, como já disse, qualquer cachorro de rua que queria entrar naquela casa. Ok? A relação entre
artigo, né, com o substantivo, o adjetivo e o verbo. Vocês vão ver isso agora, que há uma relação entre eles, tá ok? Substantivação, tá? O artigo pode substantivar palavras que pertenceriam originalmente a outras classes gramaticais, como adjetivos ou verbos. Por exemplo, veja aqui o exemplo. O participar é mais importante do que o ganhar. No enunciado, participar e ganhar teria normalmente o valor de verbo, porque são verbos, tá ok? Porém, os artigos antes dele os substantivam, fazem com que participar seja sinônimo de participação e ganhar sinônimo de vitória. Então preste atenção, o verbo participar, que está no infinitivo ali em cima, e o verbo ganhar, eles têm um artigo definido antes deles, e aí eles vão se transformar, por isso que tem a palavra lá em cima, substantivação. Eles vão se transformar no substantivo. Eles vão ser sinônimo de participação, que é substantivo, e de vitória, tá? Mesmo sendo verbo, no enunciado, eles vão se transformar em substantivo só porque antes dele aparece o artigo, ok? O castanho dos seus olhos é especial. Veja, castanho é adjetivo. Olhos castanhos. Características dos olhos, ok? E aí ele foi substantivado, passando a ser um substantivo no enunciado. Veio um artigo antes e agora ele é um substantivo. O castanho dos seus olhos é especial. Mas, atenção, um artigo pode referir-se a um substantivo mesmo que o adjetivo tenha sido posto entre os dois. Veja o que acontece aqui. Há uma corajosa menina por aqui, tá ok? Nesse enunciado, uma faz referência ao substantivo menina e não ao adjetivo corajosa. Seria possível inverter as posições. Preste atenção. Há uma menina corajosa por aqui, porque corajosa deveria vir após menina, que é a característica dela. Então veja, uma se refere a menina. Então artigo indefinido, tá? Uma se refere ao substantivo menina. Recurso expressivo. Recordando as duas últimas aulas, que o autor precisa usar recursos expressivos para que haja uma interação entre o texto e o leitor, ok? Ou uma fácil compreensão. Então, esses recursos também é usado com o artigo, tá? E em frases prontas. Presta atenção aqui. Estou com uma fome. Se você escutar isso, você percebe logo que a pessoa está com muita fome. Ele não usou o advérbio muito, que é de intensidade, e é uma das classes de palavras invariável, tá? Que vocês ainda não estudaram, embora não seja estritamente necessário nesse enunciado, o acréscimo de um artigo indefinido gera um recurso para expressar com mais intensidade a forma sentida, tá? Logo a pessoa, quando você disser assim, ou escutar, estou com uma fome, a pessoa vai perceber que você está faminto, está com muita fome, ok? Agora eu deixo para vocês, tá? O texto Perna de Pau, da autora Maria Cristina, e ele está cheio de lacunas, que são esses quadrinhos, que vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão preencher as lacunas com artigos definidos ou indefinidos, ok? Então, bom estudo para vocês e até a próxima aula.